Querido Deus, a gente é muito grata a Ti, porque mais um sábado a gente tem a oportunidade de estar juntos, ainda que distantes, aprendendo mais de Ti, e que o Senhor não se cansa de revelar o Teu caráter, mesmo que a gente às vezes seja tão lento para entender e teimoso querendo manter nossas velhas convicções. Que o Senhor possa abençoar nosso estudo hoje, que haja entendimento daquilo que precisa ser entendido e reforçado, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando nossas mentes e corações, ajudando que todo o orgulho ele possa ser deixado de lado, e a gente possa estar pronto para enxergar mais a Tua face. É isso que a gente pede hoje, Senhor, seja conosco durante esse estudo e do restante desse sábado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, a gente vai falar, porque a gente já viu o tema do nosso estudo hoje, é assim, de onde que vem a ameaça? Esse é um conceito que pra gente no movimento não é tão desconhecido, porque a Tess, né, tem falado isso, eu tenho usado algumas figuras para falar isso. Por exemplo, né, em relação a como se a gente estivesse num trilho de trem e a gente tinha que saber da onde que vem a ameaça. Ela vem da direita, vem da esquerda, né? Pensando na figura do trem. Enfim, mas isso não é algo simplesmente no movimento. O mundo cristão, como um todo, o mundo, né? A ameaça é uma coisa geral que as pessoas se sentem mais ou menos dependendo da ideologia ou da visão de mundo delas. Mas no mundo cristão, a gente tem algumas coisas ou temas ou estilos de vida, enfim, no geral, que são tidas como uma ameaça. E até o adventismo, ele compartilha dessa mesma visão de se sentir ameaçado pelas mesmas coisas que as igrejas cristãs no geral, tanto católicos quanto protestantes, né, que a gente sabe que os protestantes apostatados foram da onde a gente saiu, então a gente deveria ter uma visão diferente. E Ellen White nos dá a base para realmente procurar a ameaça no lugar certo. Mas nós, como adventistas, muitas vezes, né, geral, a instituição, está enxergando essa ameaça de uma maneira precipitada, digamos assim. E que não vai realmente no foco do problema. Vocês poderiam citar, se alguém lembra de alguma coisa que que alguma igreja cristã fala, ou você, quando era adventista, pensava assim, antes de entrar para o movimento? Eu tenho algumas, ou, né, que a gente, mesmo no movimento, às vezes recebe até hoje em grupo de WhatsApp, que saiu não sei que notícia, ou que não sei quem está querendo dominar o governo, a educação. Vocês pensam em algum tema, se alguém puder abrir o microfone rapidinho e falar? Feminismo. Feminismo, obrigada. Mais alguém? A pergunta que eu fiz é que a gente, como movimento, tem bem clara qual é a ameaça que nós devemos temer, nós devemos estar atentos e entender como ela vai se levantar. A gente tem bem claro, o grande conflito já deixa isso claro para a gente, como adventistas, inclusive. Nós, como movimento, estamos desenvolvendo essa visão para ter isso mais acurado nos nossos tempos. Mas as igrejas protestantes e o adventismo acreditam que a ameaça seja outra, que as leis que estão sendo impostas, aquilo que está tentando dominar a educação ou a política, não é aquilo que a gente, como movimento, vê como ameaça. Eu não estou dando os nomes inclusivos, porque a gente vai falar melhor nos estudos. Mas... Então, é essa pergunta que eu estou fazendo. A Gisele falou em relação ao feminismo, que realmente acredita que o feminismo seja uma ameaça, querendo destruir a família e tal. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, né? Porque eu acho que tem vários nesse estilo, várias ameaças desse estilo, encaradas, né? Que a gente sabe que não comunismo. O comunismo, isso mesmo, Cris, obrigada. Vou ouvir tua voz, com saudades. Globalismo, muito bom. Papado? Um papado também. Só vou... A homossexualidade, justamente. Então, a gente vai falar um pouco da onde que vem a ameaça. A gente vai... Ai, peraí. A gente citou o feminismo, comunismo. Mas eu não vou colocar aqui porque não está na... É uma ameaça, realmente é muito alarmada, mas não é a peça que eu quero pegar hoje, digamos assim, a cereja que eu quero pegar. Mas outra coisa que eles têm como ameaça, né, digamos assim, são as drogas,
as questões da sexualidade, que entra a homossexualidade, o secularismo como um todo, né, que entra muitas coisas que a gente pensa, e a cultura toda, né, rock and roll, e também as sociedades secretas, que talvez entra um pouco na questão do papado, porque o papado não está fazendo nada muito ameaçador que a gente consegue ver, né? Até porque se é um papa de esquerda e tal, não, ele não está indo ao menos para os estados para tentar impor leis ou algo assim. Mas ele agiria de acordo com mentalidades protestantes apostatadas, e também muita gente dentro do adventismo acredita que ele age por baixo de sociedades secretas, né? Que é isso que eu estou querendo falar. Então, essas são as ameaças, digamos assim, pretendidas, né? Infelizmente, o adventismo, apesar de a gente ter muita luz sobre, que nos dá as bases, nos dá os princípios de onde procurar essas ameaças, a gente está em trevas, porque a gente acredita, a gente tem essa mesma visão do protestantismo apostatado. Então, mas nós, dentro do movimento, a gente é livrado dessa visão de Laodiceia, e a gente tem tanto os escritos de Ellen White para ter uma visão mais coerente sobre esse assunto, quanto as linhas que nos ajudam a entender realmente como essa ameaça vai se aproximar. Então, a gente tem aquele linha dos 144 mil, que eu vou montar aqui para a gente, começa em 89, né? 11 de setembro. Qual que é o próximo marco? Nossa linha maior. Lei dominical. Isso aí. Obrigada. Decreto dominical, que tem segunda vinda, que é o fechamento da porta da graça. Então, a grande ameaça que se levanta para a gente, que a gente pode entender, é o decreto dominical, que hoje, no movimento, a gente entende que não vai ser literalmente o decreto sobre o domingo, mas a gente fala por fins didáticos, porque esse termo nos remete a leis, né, de união de igreja com o Estado passadas, a nível nacional nos Estados Unidos, e depois vão gerar uma tendência mundial. Então, por isso a gente se refere ao decreto dominical. Isso tem um teor e um peso muito grande para a gente, né? Mas quando a gente fala sobre decreto dominical, a gente tem que entender que a gente tem as outras linhas, e que esse decreto dominical ele é representado por outros marcos, nessas linhas fractais menores. Por exemplo, essa linha dos sacerdotes, em que o decreto dominical é em 2014. Né? Digamos assim. E a gente sabe que não é também o decreto dominical literal, e não é algo também tão fácil de perceber. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Em relação a essa progressão, que a gente vai falar mais para frente, que leva até um decreto dominical, que leva a essa verdadeira ameaça. Porque, de alguma forma, a gente teve aqui um decreto dominical, que vai levar esse decreto dominical maior. Então, a gente foi ameaçado de alguma forma. Houve um perigo exposto aqui, né? Digamos. Um perigo exposto, e fazendo coisas que a gente sabe que vão culminar no decreto dominical. Então, isso que a gente vai entender um pouquinho hoje. E, para começar, a gente vai ler um texto de Ellen White, do Grande Conflito, das páginas 443 em diante, 440 em diante, perdão, que fala exatamente sobre esse tema. Se alguém puder ler o primeiro parágrafo para a gente. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz do dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre professa e prática, e nação sim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações
representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que habitam adorem a primeira besta, indicam que a autoridade dessa nação deve ser exercida e imposta a ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Seria esse? Obrigada, Fran. Muito obrigada. Então, aqui ela está no contexto falando em relação aos Estados Unidos, né? E está falando que ele é a besta, né? Ele é o cordeiro, perdão, tem chifres de cordeiro e fala como dragão. E a Ellen White, ela está enfatizando que isso expõe uma contradição entre professar e praticar. Então, quando a gente vai procurar qual que é a nossa ameaça, né? Porque ela tá falando sobre esse ser que vai nos ameaçar, que vai levantar sua autoridade contra a liberdade de consciência, não é uma autoridade que já se expõe como má, digamos assim, como algo negativo, como algo que realmente destrua a vida das pessoas. É algo que vai professar algo bom, mas vai ter uma prática diferente. O que eu queria que a gente enfatizasse, que é algo que a gente vai ver bem no nosso estudo, é que, então, não adianta a gente olhar simplesmente para aquilo que ela professa, que, claro, é importante, que professa ser algo bom, ser algo puro, imaculado, mas que tem uma voz, e essa voz, ela age em discordância com essa aparência pura, boa e inofensiva. Essa voz, ela vai gerar um espírito de intolerância e perseguição. E como que é essa voz? Como a gente identifica essa voz? Ela diz isso bem claro aqui nesse texto, que a fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. E é isso que a gente vai estar vendo melhor nesse estudo. Aqui os próximos níveis eu lembro que eu vou pegar só umas partes, mas eu vou começar lendo aqui do início já. Que semelhante atitude vai ser abertamente contrária aos princípios deste governo, ao espírito de suas instituições livres, né, ao chifre do cordeiro, às afirmações insofismáveis e solenes da Declaração da Independência e a Constituição. Os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da igreja com seu inevitável resultado, intolerância e perseguição. Então, o que vai acontecer aqui é aquilo que a gente fala sempre, o emprego do poder secular por parte da igreja, uma união da igreja com o Estado. Não é um emprego, não é o poder secular por si só que vai querer corromper a sociedade, levar a imoralidade por todos os lados. É a igreja usando o poder secular para os seus fins, lembrando que ela vai estar se professando pura, suave, inofensiva, mas está falando como um dragão. Então, nessa parte aqui também é interessante que fala que vai ser em flagrante violação das garantias da liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Então, vai violar a garantia de liberdade para passar uma observância religiosa. Porém, vai continuar se professando pura. É isso que a gente tem que entender, que vai ser algo extremamente negativo, mas a profissão nunca vai parar. E aqui são os textos que a gente conhece, né? Que os Estados Unidos vai formar a imagem da besta indo para o poder religioso, recorrendo ao poder civil, a autoridade do Estado, para realizar os seus próprios fins. E o que ele vai fazer, quando ela tiver obtido esse poder secular, ela vai punir a discordância de suas doutrinas. Então, quando a gente vem aqui para cima e vê esse monte de doutrinas que, no geral, não estão de acordo com as doutrinas cristãs, tanto que eles são considerados ameaças, e as pessoas, né, têm inúmeros sermões e teorias conspiratórias em cima disso, de que eles querem dominar o mundo e acabar, né, espalhar a imoralidade, enfim. Na verdade, essas pessoas, elas estão em discordância com essas doutrinas religiosas no geral, e elas não estão professando nada, elas estão expondo aquilo que elas são, aquilo que elas querem, e elas, na verdade, não podem ser consideradas uma ameaça, nesse sentido que a gente está falando, né? Nessa perspectiva. Elas, na verdade, elas teriam mais chance de serem punidas, porque elas não estão em concordância com essas doutrinas. Esse poder vai punir todo mundo que não esteja em acordo, especialmente com algumas doutrinas
específicas, né, que vão infringir a liberdade de consciência. Então, só para a gente ilustrar mais uma vez essa ideia, a gente tem o cordeiro, que representa... O que o cordeiro representa? Os chifres de cordeiro. Acho que é uma pergunta muito vaga, representa muita coisa, né? Mas o cordeiro, aqui, o ponto que eu estou querendo trazer, que tá nos textos, que ele representa a profissão da nação. Então, o cordeiro, os chifres de cordeiro, porque a nação vai estar professando algo, mas ela vai ter uma voz de dragão. Então, ela vai estar fazendo o quê? Praticando algo diferente. E uma coisa que a Tess traz, num estudo que ela comenta sobre isso, é que os chifres de cordeiro não são quebrados. Então, a profissão nunca chega a ser quebrada. Mas a prática está sendo diferente. Então, tá num contradição constante. E isso tudo vai ser usado para instituir uma união de igreja e Estado, né? Isso gera união de igreja com o Estado. E agora, mais uma vez, a gente vai. Como que a gente identifica a voz do dragão? Será que vai ser através das letras de música pop, de propagandas, de filmes, de novelas, livros seculares, né? Ou dos cumprimentos presidenciais que, nossa, eles demonstram que eles são de uma sociedade secreta que quer dominar o mundo, quer passar uma agenda secular. É isso que representa a voz do dragão? A gente está lendo, a gente está entendendo que não, mas a gente tem que entender que isso é aquilo que não só o protestantismo apostatado, mas o adventismo está caindo, e está pregando, e está se alarmando, e está ficando temeroso, se sente realmente ameaçado por esse tipo de coisas, né? Porque as músicas, os filmes, eles estão querendo propagar a homossexualidade, ou a destruição da família, ou o comunismo, enfim. Mas a gente está vendo que, pela inspiração, não é isso que a gente deve focar para encontrar a voz do dragão. Isso também seria muito vago e tem que estar pautado, como até a Rainha estava falando hoje na Escola Sabatina, isso tem que estar pautado em teorias de conspiração, para realmente conseguir encontrar, né, alguma coisa que gere uma verdadeira ameaça nos termos de liberdade de consciência. O que a gente leu ali, que vai ser, digamos assim, o destaque do nosso estudo hoje, é que a fala de uma nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Não sou eu, não é a Tess, não é, né, qualquer líder, qualquer pessoa que esteja falando. Isso é uma inspiração, isso é um princípio muito claro que Ellen White deixou para a gente lá, Deus deixou para a gente através dos escritos de Ellen White no Grande Conflito. Então, o que a gente tem que estar preocupado são os atos da nação, né? A fala do dragão através dessa nação, que a gente sabe que vai ser os Estados Unidos, e que atos? Os atos das autoridades legislativas e judiciárias. Isso é uma coisa também que a gente tem que ter bem clara, né? Especialmente quando a gente olha para o governo dos Estados Unidos, que é um governo, assim como o nosso, que ele é dividido em 3 poderes. E esses 3 poderes são o legislativo, o judiciário e o executivo. O executivo é o mais fácil a gente, né, que a gente está mais acostumado, que está ligado ao presidente. E em relação ao ramo executivo, aos presidentes, ao Biden, agora sempre tem muita teoria de conspiração, quando, na verdade, o que vai nos trazer ameaças são os atos das atitudes legislativas e judiciárias, e não do executivo. Para a gente entender um pouquinho melhor como funciona o ramo legislativo e o judiciário. O legislativo, ele é composto, é um pouco semelhante, tem, né, como o nosso também é tripartidário, tem as suas semelhanças, apesar de também ter muitos contrastes, mas enfim. O Congresso, ele é formado pela Câmara dos Representantes, que tem 435 membros, e o Senado, ele é formado por 100 senadores, e o Judiciário é a Suprema Corte, que tem 9 juízes, e as cortes inferiores, mas a gente vai falar mais em relação a essa Suprema Corte e os trâmites que envolvem ela nos últimos tempos. Então, quando a gente está falando sobre esse tema, a gente entende que a grande ameaça é o decreto dominical. A gente tem que entender também que esse decreto dominical não vai chegar do nada. Não é simplesmente vai cair uma mensagem do céu e, nossa, eles vão querer passar uma lei de união de igreja com o Estado.
Isso é uma tendência, ocorre uma progressão. E onde que na nossa linha, ou até no início do estudo eu dei um spoiler, digamos, que onde que isso começou na nossa linha, na última geração, a gente vê mais perceptivelmente essa progressão que vai levar ao decreto dominical. Qual que é a data, digamos assim, o marco que a gente coloca aqui? Se alguém puder falar. 2014? Isso, Cris, obrigada. 2014, exatamente, é a linha de progressão que começa e que vai levar ao verdadeiro decreto dominical. Mas esse aqui, digamos, é o decreto dominical para os sacerdotes. Assim como eu acho que a maioria daqui estavam, né, quando 2019, para a gente, 9 de novembro, foi o fechamento da Porta da Graça. A gente sabe que não foi literal, mas a gente também sabe que ele é um símbolo e representa uma progressão que vai culminar no fechamento da Porta da Graça mundial, né? Então, esse aqui é o decreto dominical dos sacerdotes, que começou em 2014. É interessante pensar nesse marco também, que ele foi profetizado pelo Parminder em 2012, quando em 2012 ele entendeu a mensagem de tempo, mas não foi aceito naquele momento. E teve muita discussão sobre o que aconteceu nesse período. Teve, assim, até umas... quando a gente estava com o Jeff, algumas colocações erradas e que não realmente se encaixam na ameaça do decreto dominical. Mas a gente vai ver uma delas hoje. Foram vários acontecimentos em 2014, mas a gente vai ver um desses acontecimentos para entender melhor. E lembrando que ele previu, em 2014, baseado na profecia de 2520, que tem o número 126, né? Que está lá em Daniel 5, enfim, isso é outro estudo complexo, enfim, mas acho que a maioria de nós tem essa data ou esse símbolo, né, em mente. E 126 anos atrás foi o decreto dominical, né? Era para ser passada a lei do decreto dominical nacional, realmente, em relação ao domingo. Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje, essa progressão que vai culminar no decreto dominical, que a gente não sabe exatamente quando que é. A gente tem o decreto dominical, né, digamos, oficial, que vai ser o final da progressão, digamos assim, que vai culminar nele. Temos 2014, que é o decreto dominical dos sacerdotes, 2019 dos levitas, e 2021 dos netineus. Então, esse a gente consegue ver, ao traçar, né, digamos assim, um fio que liga esses marcos e que revelam uma progressão até esse momento. 2021, inclusive, é o ano que nós estamos, né? Mas, claro, que não quer dizer que só nesses anos, nesses né, 3 anos aqui que vão chegar, não sabe ainda quando você decreto dominical, aconteceram coisas relativas ao decreto dominical, e que foi uma única coisa, mas a gente consegue ver, claro, através das nossas estruturas, que eles têm um significado em relação a isso, mas outros anos contribuíram para que esse marco continuasse se desenvolvendo, né? Porque o crescimento, ele continua em todo o período, né? Ele não para, ele não vai pulando, ele vai se avolumando. Isso que a gente tem que entender, a gente vai entender alguns desses marcos. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre 2014 mesmo. 2014, como eu falei, é um marco muito extenso, aconteceram muitas coisas, mas a gente vai ver esse acontecimento que foi marcante e que contribuiu para que o espírito do decreto dominical, digamos assim, ele se perdurasse e se instalasse de uma forma mais clara. Foi quando aconteceu as eleições de meio mandato, né? Lá nos Estados Unidos, que eles têm eleições para senadores, para 1/3 dos senadores e para todos os republicanos a cada 2 anos. E então, em 2014, durante a presidência de Obama, teve essa eleição e os republicanos, eles ganharam tanto o Senado, como a gente pode ver aqui, quanto a Câmara de Representantes, né? Eu coloquei aqui as cadeiras. Então, a gente teve 52 republicanos contra 46 democratas e 2 neutros, mas que eles são mais alinhados com os democratas, mas ainda assim eles são minoria, e 241 republicanos. E na Câmara, esse foi a maior maioria, digamos assim, o maior número de um lado só que teve desde a Segunda Guerra. Então, foi algo realmente muito expressivo e eles dominaram o lado legislativo. É interessante até ver que
como a mídia veiculou isso na época. Eu vou ler um trechinho da reportagem da CNN, de 5 de novembro, que logo após as eleições, que diz que uma maré republicana arrancou o Senado dos democratas ao Partido Republicano, dando a ele o controle total do Congresso e o poder de prender o presidente Obama nos seus últimos 2 anos no cargo, né? Porque é isso que eles fazem, eles são muito ligados com as ações do presidente, enfim, e podem acabar dificultando que ele trabalhe da maneira que ele gostaria de trabalhar. A gente vai ver e institui aquilo que ele precisaria instituir como presidente, eleito pela população, né? Então, a gente vai ver que justamente foi isso que aconteceu. Então, só uma coisa que eu queria lembrar. O objetivo desse estudo não vai ser falar porque os republicanos, eles são o lado, digamos assim, mais conservador e que está mais próximo à igreja e todo esse espírito, porque senão a gente precisaria de muito muito mais tempo, mas também porque é um assunto que ele já tem sido abordado muito extensivamente. Inclusive, no meu último estudo, que já faz, acho que não sei quanto tempo, mas algum tempo, eu comentei um pouquinho sobre como a Constituição se tornou americana e sobre os perigos da nova direita cristã. A nova direita cristã está alinhada com os republicanos, né? Os republicanos, no geral, fazem parte dessa nova direita cristã, que acredita que a cultura judaico-cristã, a religião judaico-cristã deve ser preservada e é, digamos assim, um ícone da nação. Então, o nosso objetivo não vai mais excessivamente para nomes que fazem essas influências e tal, que também agem em 2014, mas dá uma passagem geral para a gente entender, considerando que tem muito material, já é muito falado sobre isso. Então, em 2014 foi basicamente isso, essas pessoas, os republicanos que têm essa visão mais unida com a igreja, que fazem parte desses conservadores, né, que prezam pela cultura e pela moral judaico-cristã, eles ganharam a maioria. E isso trouxe consequências muito grandes durante esse mandato de Obama, esses 2 anos finais. Por exemplo, porque em 2016, essa era a composição da Corte Suprema, né, os 9 juízes. A gente tinha 4 juízes liberais, esses que estão em azulzinho, 2 colocados pelo Clinton, 2 pelo Obama, e os conservadores eram 2 por Reagan, 1 pelo Bush pai e outro pelo Bush filho. E o que acontece em 2016? Um desses juízes, ele falece, os conservadores. E quem que estava governando como presidente e que deveria escolher esses juízes, são todos postos no cargo pelo presidente, né, escolhidos pelo presidente. Então, o Obama deveria escolher uma outra pessoa. E quando ele morre, fica 4-4, ou seja, 4 conservadores, 4 liberais. Então, é a chance de colocar um democrata lá, uma pessoa liberal, que vai dar uma freada nessa maré conservadora, né, que tende a levar a união de igreja com o Estado e aprovar leis nesse sentido. E é isso que o Obama faz. Ele vai lá e escolhe esse senhor, Merrick Garland, que foi indicado por ele em março, né, um pouco depois da morte dele, e faltavam 8 meses para a eleição presidencial. O que não seria problema nenhum, não é, existe uma tradição que isso seja proibido, porém, existe uma reação do legislativo. Como eles lembra que eles ganharam a maioria do Senado aqui, e os senadores, eles têm que fazer o quê? Eles têm eles votam, vamos supor, o presidente escolheu, digamos, essa pessoa aqui, essa Helena, tempos atrás. Eles vão lá e vão votar sobre a Helena. Então, 100 pessoas, se ela tiver a maioria dos 100, ela vai ser colocada no poder. Senão, ela vai ser rejeitada e vai ter que escolher outra pessoa. Mas mas a questão é que os senadores quase nunca rejeitam, não tem a tradição deles rejeitarem um juiz escolhido pelo presidente. Então, a tendência é que eles aceitem, mas os senadores, inclusive o líder dos republicanos, que é Mitch McConnell, então ele era o líder do Senado, né, porque ele é líder da maioria, ele falou que ele não queria nem
não queria nem votar. Ele não só não queria votar, mas ele não promoveu uma votação para aprovar ou para rejeitar esse Merrick Garland. Ele é uma pessoa muito boa, ele realmente tinha capacidade, ele tinha uma experiência muito, muito grande como juiz federal, mas ainda assim, os republicanos, especialmente liderados pela figura de Mitch McConnell, ele é um nome bem importante, inclusive, é algo bem interessante de se pesquisar mais sobre ele, é uma pessoa muito desonesta, mas tem muito poder no Senado. Ele falou que eles não iriam nem sequer votar em relação a ele. E eu vou ler esse comentário dele, que diz que os presidentes têm direito de designar, assim como o Senado, de acordo com a Constituição, tem direito de dar ou não consentimento. Nesse caso, o Senado vai rejeitar. Isso foi considerado uma atitude sem precedentes e um abuso flagrante das normas constitucionais, porque isso nunca acontece, e eles deveriam rejeitar uma pessoa se a pessoa realmente fosse incapaz de governar, enfim, se ela fosse realmente trazer males para a nação, mas não era o caso desse homem, não é que a maioria dos casos das pessoas que são indicadas, né? Mas o objetivo deles era qual? Ia ter eleição, eles estavam muito esperançosos de que eles iam colocar um republicano, foi o que aconteceu, botaram o Trump, e assim, o Trump, quando entrasse, iria colocar uma pessoa republicana, conservadora, e eles iam ser novamente maioria no Senado conservador, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, eles foram completamente desonestos, nem sequer votaram sobre ele, e quando o Trump foi eleito, ele colocou uma outra pessoa em 2017 no lugar, que foi, né, aprovada e tal, mas foi aprovada e todos os democratas, eles votaram contra, porque eles viram quanto foi desonesto isso, né? Então, colocou esse Neil Gorsuch, não sei como fala, mas continuou cinco republicanos, digamos assim, 5 conservadores contra 4 liberais. Isso facilita muito com que as votações, né, pró-igreja aconteçam e vão para frente. Aí, esse senhor aqui, o Anthony Kennedy, se aposentou em 2018 e entrou, né, 2018, era o mandato de Trump ainda, e entrou esse Brett Kavanaugh. Isso é interessante, porque ainda que não alterou o número, né, continuou 5 contra 4, ele era um senhor mais velho, digamos assim, né? Então, quando ele sai, eles podem ficar no cargo até morrer, né? Tanto que a Ruth vai falar daqui a pouco, ela morreu em exercício. Mas, e aquele anterior que a gente estava falando também. Mas, isso, Kavanaugh, isso. Alguém comentou aí no chat, obrigada. Então, esse Anthony Kennedy, quando ele sai e entra uma pessoa jovem, representa alguém que vai ficar muitos anos ainda. Então, se ele tivesse saído, por exemplo, agora no Biden, eles poderiam colocar um democrata, né, uma pessoa liberal, mas ele saiu, né, junto com o Trump, provavelmente, né, proposital, para eles colocarem uma pessoa que vai ficar por décadas lá ajudando a promover o conservadorismo. Agora a gente vai parar um pouquinho esse assunto da corte, a gente vai para um assunto que aconteceu em 2019, que a gente vai focar em especial no impeachment de Trump e como isso teve implicações do legislativo. Isso é uma coisa que a gente falou também bastante, então a gente vai dar mais uma comentada. O Trump, ele sofreu um processo de impeachment proposto em especial pelo Congresso e pela Câmara, que... Claro, pode comentar, Mati. Eu queria comentar somente qual é importante isso sobre eles terem a maioria na corte, porque a Corte Suprema, basicamente, o que ela faz, ela determina se uma lei é constitucional ou não. Então, vamos dizer, o Congresso de um estado, porque eles têm Congresso em cada estado, passa uma lei para acabar com o aborto, por exemplo, que é legal nos Estados Unidos. Aí, o que acontece? Se alguém reclama, isso vai para a Corte Suprema. E a Corte Suprema decide se o estado pode fazer isso ou não. Se você tem uma Corte Suprema conservadora, então você consegue passar leis inconstitucionais em favor dos conservadores. Isso é muito grave, muito perigoso. Justamente, é isso que vai estar acontecendo, inclusive quando a gente for para o próximo ano, para 2021.
É isso que a gente vai ver acontecer. Bem claro, assim. Então tá. Agora a gente está em 2019 no impeachment de Trump, que ele foi acusado de abuso de poder e de obstrução do Congresso. Por quê? 2019 foi ano de eleição, não, 2020 ia ser ano de eleição, e ele pediu para o presidente da Ucrânia para investigar Biden, porque o filho de Biden tinha negócios com uma empresa, não tinha negócio, ele trabalhava para uma empresa ucraniana, acho que em relação de gás ucraniana, enfim, que tinha alguma ligação com o presidente. E o Trump começou a sugerir, começou a fazer uma teoria da conspiração de que isso seria corrupção, enfim, que isso seria, né, teria alguma coisa ligada com o período em que Biden esteve como vice-presidente de Obama, que foi quando o filho dele começou a trabalhar nessa empresa ucraniana, mas até o governo de Obama, ele, na época em que isso aconteceu e que houveram alguns rumores, ele deixou claro que o filho de Biden é simplesmente um cidadão civil e que ele pode trabalhar onde ele quiser, não, isso não, independentemente, né, se o salário dele for X ou Y, porque se ele tiver capacidade para isso, não tem nada a ver, não tem uma ligação direta com o governo, né, em si. Mas o Trump queria dizer que tem corrupção no meio, tá? Começou a ligar para o presidente da Ucrânia, naquela época, e começou a instigar para que ele investigasse Biden. Isso em ano de eleição. Ele reteve uma ajuda de milhões de reais para ajudar a Ucrânia nos protestos que ela estava tendo contra a Rússia. Então, ele, para instigar o presidente da Ucrânia a investigar isso, ele reteve uma ajuda que já deveria ter sido mandada muito antes do que quando ele efetivamente mandou. E isso tudo foi encontrado e foi apresentado esse impeachment, né? Enfim, artigos de impeachment para realmente tirar ele do poder como alguém que teria abusado do poder, porque é proibido você procurar ajuda nacional para interferir nas eleições, que foi exatamente isso que aconteceu, e obstruir o Congresso, porque vários ramos do poder, digamos assim, executivo, como a Casa Branca, a Inteligência Nacional, o Departamento de Justiça, eles estavam se recusando a encaminhar as questões ao Congresso, né? Eles não estavam querendo processar o presidente, porque eles são apoiadores de Trump, eles não estavam querendo que pessoas fossem depor, então eles realmente dificultaram todo esse processo. Mas ainda assim, aqui na Câmara de Representantes, que já tinha maioria democrata recuperada em 2018, lembrando que a cada 2 anos eles têm eleição para isso. Agora a líder democrata Nancy Pelosi, que é até hoje. E o impeachment foi adotado, né, com maioria, porque a maioria era democrata. Eu acho que até um ou outro republicano que votaram também a favor de alguns desses motivos do impeachment, né? Porém, o Matt comentou que a ajuda era vital para a Ucrânia se defender dos ataques da Rússia da Crimeia. Foi basicamente uma solução que o Trump fez, exatamente isso. Né, que eles estavam enfrentando essa questão da Rússia ter tomado a Crimeia e o Trump deveria ajudar, mas ele não ajudou porque ele queria algo em troca. Ele demorou para ajudar, né? Enviou muito depois, enquanto as pessoas estavam lá batalhando, morrendo, enfim. Então, a gente tem essa maioria democrata na Câmara dos Representantes que fazem com que o impeachment vá para frente. Mas quando o impeachment é para ir para frente, o líder lá que a gente falou antes, que é o Mitch McConnell, ele também não quis, ele começou a fazer uma maior, drama, assim, eles agiam realmente como crianças, não como políticos que estavam tendo que defender interesses nacionais. Eles estavam agindo como se fosse para defender interesses pessoais. Inclusive, o Mitch McConnell falou isso, que ele falou que ele não seria imparcial, porque ele iria julgar os motivos apresentados, né, os 2 artigos apresentados pela Câmara dos Representantes, mas ele falou que ele deveria ser imparcial, como todo juiz deve ser imparcial, colocar os interesses, né, da população, da nação, antes dos seus interesses de partido ou pessoais. Ele falou que ele não seria imparcial, e vários tiveram o mesmo posicionamento. E o Trump foi absolvido por uma diferença bem pequena por conta justamente de que todos os democratas votaram a favor e os republicanos votaram contra. E eu acho que um deles, um republicano, votou a favor do impeachment, mas não passou. Mas isso demonstra também
no ramo legislativo, esse espírito do decreto dominical, que a gente sabe que é um espírito ditatorial, né, que vai forçar a liberdade de consciência, que é o que o Trump apresentou nessa assim, todo o mandato dele, mas nesse momento de uma maneira muito clara, e ainda assim o legislativo conservador, por ser do lado de Trump, por querer que os desígnios deles vão para frente, fechou os olhos e abriu as portas para que esse espírito se instaurasse mais na nação e para que Trump continuasse no poder. Então, esse é o assunto, a gente, né, em relação ao legislativo, que a gente vem em 2019, e agora a gente vai voltar um pouquinho para o ramo judiciário, apesar de que os dois estão completamente interligados, em 2020. O que aconteceu em 2020? Na verdade, está bem próximo, os dois são bem presentes. Sempre que sai alguém da Suprema Corte, existe uma votação por trás, né? Então, sempre os dois eles vão estar se influenciando mutuamente. Então, 2020, a Ruth Bader Ginsburg, era uma liberal, falece, e faltavam menos de 2 meses para a eleição, porque a eleição seria em novembro. Então, o que a gente lembra? A gente lembra que eles não deixaram Obama, quando faltava 8 meses para as eleições, instaurar um novo juiz, porque eles estavam no controle do Senado, eles tinham, de certa forma, poder para isso, apesar de não deveriam ter esse direito, né, de fazer isso. Então, eles não usam essa mesma regra quando chega a vez a morte da Ruth, e agora é o Trump que está prestes a ter uma eleição, está prestes a sair. Então, eles correm, dia 18 de setembro ela falece, dia 26 eles já escolhem uma nova pessoa, e em outubro, dia 27 de outubro, já está votado, e eles escolhem uma mulher conservadora, que é essa Amy Coney Barrett. E isso faz com que agora o Senado esteja com uma diferença absurda de 6-3. 6 conservadores contra 3 democratas. Democratas, né, e liberais. E a gente vê como isso realmente foi Isso seria ruim para qualquer, né, democracia, algo tão dispar, mas a gente vê como isso aqui foi uma construção realmente, digamos assim, promovida pelos republicanos, que foram injustos, e eles realmente são injustos, eles são desonestos quando é para promover a agenda deles, né, os objetivos deles. E são muito controversos, porque eles foram contra aquilo que eles tinham dito para Obama, né? Que ele não poderia escolher alguém porque faltava pouco tempo para a eleição. Mas aí, quando chega Trump, eles correm para fazer com que ele consiga escolher uma pessoa antes que saia do poder. E realmente é isso que ele faz. Então, a gente tem 6 conservadores contra 3 democratas, liberais, enfim. E é muito interessante a gente ver isso, porque quando a gente tinha 4, geralmente o John Roberts, que é o líder da corte, algumas vezes ele votava junto com os democratas, então isso fazia maioria. Mas agora, se os 3 estiverem junto com o John Roberts, né, digamos, eles precisariam de mais uma outra pessoa, que é uma coisa difícil de acontecer, para que eles realmente possam escolher por algo, não escolher por algo liberal, mas impedir que decisões conservadoras, decisões que infligem a liberdade de consciência, vão para frente. Como que o Mati falou, né? São decisões que vêm geralmente de baixo, que vêm de cortes inferiores que tem em cada estado, ou coisas entre estado, mas geralmente coisas que vêm do estado, que o estado julgou de um jeito, as pessoas não ficaram contentes, recorreram, e quando elas recorrem para a corte, a decisão da corte se torna de alguma forma lei, sustenta novas decisões que vão começar a surgir. Então, quando eles tomam decisões conservadoras, as próximas leis vão ter bases conservadoras para se amparar também. Por isso que esse sistema é tão perigoso, e essa configuração realmente é uma ameaça para
nação como um todo, digamos, né? E para a próxima geração, porque por uma geração, basicamente, a maior parte dessa corte, que é formada por pessoas virgem, por pessoas jovens, não vai se perdurar, enfim. Então, a gente vai agora ver um pouquinho, para finalizar já, algumas decisões da Suprema Corte desde então. Desde que está estabelecido essa Suprema Corte, né, de 6 conservadores contra 3 liberais. A gente vai ver 3 delas. Houveram várias, claro, mas a gente vai ver um pouquinho mais delas que a gente enxerga como uma ameaça. Não são as únicas. Até, geralmente, ela posta no Media Broadcast vários artigos e faz comentários nos alertando em relação a alguma dessas coisas. E seria bem interessante todos nós, né? Isso aqui é só uma revisão, mas às vezes pegar os nomes e ir tanto para a internet, enfim, mas também para o Media Broadcast, procurar mais informações sobre isso, se inteirar sobre o que está acontecendo. Uma delas aconteceu em novembro de 2020, é relacionada à pandemia. Isso aqui, né, eu coloquei uma manchete de jornal, porque foram coisas plenamente divulgadas. E quando a gente pensa nisso, né, uma coisa que a gente fala muito, é que essas decisões não, mas essas coisas que a gente vê que são uma ameaça, elas estão nas manchetes dos jornais. Tem netnews enxergando isso, tem jornalistas falando que isso é realmente uma ameaça à democracia e liberdade de alguns grupos. Então, não é algo que a gente precise de mais uma vez, uma teoria de conspiração, onde chegar uma sociedade secreta ou ver paralelos muito absurdos. As coisas estão claras na nossa frente. Então, a gente tem essa primeira, que quando o governador de Nova York, um governador liberal, ele colocou uma restrição, acho que era de 10 a 25 pessoas só poderiam frequentar os cultos religiosos, porque eles não estavam vendo um momento bom de pandemia, né? A gente sabe quantas milhares de pessoas morreram no mundo, e os Estados Unidos foi um foco muito grande da pandemia. Enfim, então ele fez isso para conter aglomerações. Isso chegou até o Supremo Tribunal Federal e perdeu. Eles falaram que era uma infração da liberdade religiosa, com 5 contra 4. Com 5 juízes votando contra 4. Quem votou junto com os liberais foi esse John Roberts, que é o líder, e que às vezes vota com os liberais. Então, foram 5 contra 4 para dizer que eles eram obrigados a não ter restrições e poderiam ter os cultos com mais pessoas, o que seria saudável nessa época. E a gente consegue, não é muito difícil a gente ver que é uma questão muito óbvia de que o direito à vida está sendo prejudicado quando as pessoas elas se aglomeram, onde quer que seja. Mas a igreja é um desses lugares. E tinha outros lugares que estavam tendo aglomerações restringidas também. Mas a igreja se sentiu especialmente danosa. E a gente sabe que não existe um impedimento de culto, tanto que a gente está tendo culto online. Nós, como movimento, já tivemos várias campanhas, mais de 5 campanhas, eu acho, online, e ninguém se sentiu prejudicado ou perseguido. Ou, claro, que a gente gostaria de poder ter campanhas presenciais, mas num contexto em que está correndo literalmente risco de vida e de saúde pública, não pensando só na gente, a gente entende que isso não deve acontecer. Mas, levado avante por esses juízes, especialmente conservadores, essa restrição foi derrubada, e as igrejas, então, puderam voltar a ter cultos com mais pessoas, mesmo que isso provocasse, né, mais problemas à frente e fosse um risco de dano à vida da população mesmo. Isso foi agora em novembro. E foi a primeira decisão dessa Amy Coney Barrett, dessa que o Trump colocou agora por último, que é bem conservadora, que também representa os obstáculos, como está escrito aqui, né, que o tribunal vai representar para o governo Biden, né, que muitas coisas que o Biden vai querer propor podem ser rejeitadas
pela Suprema ou legisladas de maneira contrária, porque ele está tentando governar, sem falar, né, no Senado. A outra que a gente tem que aconteceu agora, em junho de 2021, foi quando o Supremo decidiu que uma agência de adoção católica da Filadélfia, do estado da Pensilvânia, ia poder rejeitar casais do mesmo sexo. Eles não iam poder adotar. Pelo que eu pesquisei, nem era uma adoção, não é nem a adoção definitiva, era uma adoção, famílias provisórias, mas não poderiam ter casais do mesmo sexo. E, mais uma vez, a questão imputada foi que isso iria querer proibir eles, né, de proibir a agência católica de rejeitar os casais LGBT, iria contra a liberdade religiosa, que mais uma vez a gente sabe que não faz sentido. Mas o que mais choca nessa decisão é que os 9 juízes, eles votaram a favor dessa agência católica. Então, isso é realmente uma coisa muito forte, e eu acho que vai muito ao encontro para aqueles que chegaram a ver o estudo de ontem, do que a Tess disse, de que o mundo, ele não está na mesma página que a gente nas relações, em relação aos avanços, em especial ao sexismo, e a gente não tem mais heróis neles. Eles não são pessoas que vão nos trazer coisas revolucionárias e vão continuar lutando pelo que é certo, que a gente agora vai ter que ir além. A gente vê isso como um sinal, né? E também lembrando que mais uma vez, é muito limitado essa decisão, porque eles não, como um católico, né, um cristão, enfim, que pode ter ali um padrão moral para as questões da sexualidade, família, enfim, existem outros padrões que eles com certeza não usam. Por exemplo, os padrões relacionados a se um casal é separado, eles não vão investigar se algum dos vamos supor, um casal heterossexual, tanto se ele é separado quanto se ele está cometendo adultério naquele momento, que é uma infração, né, da moral católica. Então, realmente é uma decisão baseada no preconceito e não numa consistência doutrinária, e que mesmo que fosse, a gente sabe que o tipo de relacionamento de um casal não vai influenciar nesse sentido, no caso, não vai influenciar se eles vão ser bons pais ou não. Então, isso não vai forçar a religião da agência católica quanto das crianças ou quanto de qualquer pessoa envolvida, né? Então, ninguém vai ter sua, digamos assim, comunhão religiosa prejudicada porque um casal gay adotou ou deixou de adotar uma criança, né? Mas um casal gay que é impedido de adotar, ele tem a sua liberdade restrita. E a última, essa aqui é muito, assim, forte, eu fico muito indignada, sendo bem sincera. Enfim, todas são, né? Mas essa é uma coisa que vai gerar muitas coisas. Que aconteceu agora, foi dia 1º de julho, quando a Suprema Corte, ela manteve restrições de direito de voto no Arizona. O que seriam essas restrições de direito de voto? Tudo isso a gente tem que entender o que foi a lei de direito ao voto em 1965, né? Lá no período dos direitos civis, né? Enfim, para acabar com a segregação de raça. E essa lei, ela visava proibir a discriminação racial na votação e supervisionar os estados que tivessem um histórico de discriminar racialmente, né? E como isso é feito? Isso permite que a votação ela aconteça de várias maneiras, assim, mais amplas, digamos, para apoiar pessoas, especialmente negros, indígenas e latino-americanos, que às vezes não têm condições de ir até o local e tal. E no Arizona, como estado com instituições conservadoras, que começou a proibir duas coisas, restringir, digamos assim, 2 direitos ao voto. Ele proibiu que pessoas pegassem o voto de outras e levassem até a caixa eleitoral, né, o lugar eleitoral para votar. E ele também vai passar a descartar votos que sejam jogados na zona eleitoral errada, digamos assim. E isso parece que, a gente olhando daqui, na nossa realidade, que não teria muito problema, mas considerando que lá nos Estados Unidos, haver esse recolhimento de votos, digamos assim, para que uma pessoa só vá votar, digamos assim, entregar o voto daquela maioria, digamos assim, de um grupo maior,
ou fazer com que uma pessoa que não tinha condições de ir até lá consiga colocar numa outra que ela encontra mais perto, numa outra região, façam que essas pessoas, essas minorias, não só minorias, mas essa população negra, hispana, indígena, tenha mais chance de votar. Então, quando eles tiram esses meios de votos, que é supostamente para impedir fraudes, na realidade, as fraudes elas são muito pequenas. E o que eles estão impedindo é que negros, eles estão discriminando, que negros, indígenas e latino-americanos votem. E essas pessoas, elas são predominantemente votam em democratas, ou seja, quando eles estão fazendo isso, não é só porque eles não querem que eles votem, eles não querem que eles votem para não terem mais votos para os democratas e para não perderem para os democratas. Então, fazendo isso, eles acabam aumentando a chance deles ganharem o Senado, né, ganharem votos para o Congresso, ganharem o Senado, ganharem a Casa de Representantes, e com isso eles passarem todas as leis conservadoras que eles têm vontade, que são os desígnios deles. E até se comenta, né, leis em relação às mulheres, em relação às questões LGBT, em relação aos direitos reprodutivos da mulher. Então, a gente sabe que pode parecer uma coisa assim, só algumas pessoas não vão votar, mas quando essas pessoas não votam, que é um número significativo, que elas vão ter mais dificuldade de chegar, e elas não têm condições, às vezes, né, de ir até os locais certos de voto, então, por isso haviam esses, né, outros meios para eles conseguirem, os democratas perdem votos, os democratas perdem a chance de ganhar, perdem lugares na Câmara, perdem lugares no Senado. E, assim, as leis conservadoras, que a gente sabe que são leis de união de igreja com o Estado, elas têm mais chance de passar, têm mais chance de ir para frente, e cada vez mais esse espírito do decálogo dominical, ele se fortalece, ele se enrobustece, digamos assim, para ter mais força, para ter mais chances de passar quando chegar realmente o decálogo dominical. E todas as leis que vão vir antes, que já estão vindos, que são uma construção e que só fortalecem, né, como se fosse um degrauzinho de escada para chegar nesse gigante, digamos assim, que a gente considera o decálogo dominical. Então, seria basicamente esse, e é para a gente lembrar que tem muita coisa que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que olhar, que a gente tem que buscar lutar contra, levantar a nossa voz e estar atentos. E a gente não tem tempo de ficar olhando e falando sobre temas e ameaças que não se comparam a essas ameaças verdadeiras, esse espírito do decálogo dominical que está se levantando e que está já tirando direitos de minorias, sejam elas negras, sejam elas hispanos, LGBT, e a gente sabe que isso caminha também para tirar o direito das mulheres, enfim, para sustentar esses pecados de Babilônia, que a gente sabe que é o sexismo, a homofobia e o sexismo, a homofobia e o racismo. Então é isso, gente. Tem muita coisa para estudar, como eu falei. Eu só peguei alguns pontos, tem muita coisa por trás, né? Levou uma hora, então, mas se a gente continuar estudando, procurando os vídeos antigos, vídeos até de 2020, 2019, são muito bons, falam sobre alguns desses assuntos, a gente realmente vai poder... e também os artigos que ela compartilha para a gente, né? E que tem um trabalho lindo também de tradução, a gente vai realmente ficar mais antenado ao que realmente está acontecendo e vai poder conjecturar menos. É basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa? Exatamente. O Mati falou que tá vindo, é inevitável, realmente é uma maré que só observa volume, a gente tem que alertar as pessoas para que elas façam parte dos redes sociais e saibam reconhecer, né? Porque o problema de você não saber de que lado está vindo o trem é que você não vai poder se preparar e que talvez ele passe por cima de você porque você estava olhando para o lado errado, que você estava procurando o som diferente, né? Você não estava reconhecendo qual que era o barulho da buzina ou o barulho da voz do dragão e tal. A gente tem que ajudar as pessoas a entenderem qual que é essa voz do dragão que fala, da onde que vem esse trem, como ele se parece, quais as luzes que eles vão ter, né? Enfim. Caso ninguém mais tenha um comentário ou qualquer coisa, uma pergunta, a gente vai terminar com uma oração.
Meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque a gente tem a oportunidade de, mesmo que o nosso mundo, o nosso país, esteja numa situação de tanto conflito, de tanta escuridão, o Senhor ainda deixou luz para a gente e deixa mensageiros de luz também que nos ajudam a entender não só o tempo que a gente vive, porque eu acho que isso quase todo mundo está entendendo de alguma forma, ainda que precipitada, mas a gente consegue entender as ameaças que nos cercam e que querem se passar por representantes teus, por pessoas que querem professar, te seguir e falar de ti, mas na verdade elas só estão propagando a voz do dragão. Senhor, nos ajude a estarmos muito atentos a cada frequência liberada por essas instituições, Senhor, maléficas, desonestas e segregacionistas. Nos ajude a nos levantarmos a favor da igualdade. Isso em todas as esferas que a gente puder. Ensinando pessoas, conversando, entendendo melhor, buscando conhecimento, mas também vivendo contra o sexismo, contra o racismo, contra a homofobia, nas pequenas coisas da nossa vida, nos pequenos esconderijos que ele se coloca dentro do nosso coração. Nos ajude a limparmos de tudo isso, mesmo que isso seja difícil, a gente está vivendo um período que talvez seja difícil nos posicionar dessa maneira, parece que a gente vai estar procurando guerra, mas a gente sabe que a paz, às vezes, ela só vem por meio da agitação e da mudança e da sacudidura, Senhor. Que isso possa sair do nosso coração, possa ser realmente sacudido. Seja conosco hoje, no nosso restante nosso sábado, nos abençoando, nos ajudando a realmente estarmos com nossa mente, nossa reflexão nesses acontecimentos, Senhor, que estão nos cercando cada vez mais de perto. Isso que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém.